Olá pessoal, eu sou o Lucas e faço parte do grupo que irá falar com vocês sobre a asma. Nosso grupo é composto pela Camila, Daniele, Edneia, Flávia, João, Vitória e Lucas. Serei responsável por conversar com vocês sobre a etiologia. Pois bem, a asma, ela também conhecida como bronquite asmática ou bronquite alérgica, ela é uma inflamação que ocorre nas vias aéreas que conduzem aos pulmões. E essa inflamação ela gera uma obstrução nos tubos brônquios. E essa obstrução gera dificuldades de respirar, dificuldades respiratórias, crises. A asma ela foi muito documentada durante a história, desde o tempo antigo, China, Mesopotâmia, Egito, Grécia. E o primeiro registro que tem dessa documentação é em 2600 a.C., feita por Huan Jin, o Imperador Amarelo. Ele fez uma publicação onde era um diálogo com o médico dele, e eles já nesse período falavam sobre o tratamento através de substâncias tiradas da efedra, que seria a popular efedrina. Em um papiro encontrado no Egito, no Vale de Luxor, eles falam sobre 700 remédios para amenizar os problemas respiratórios na época. Depois foi achado a inscrição no Código Hammurabi, que também documentava pessoas com problemas respiratórios e asmas que viviam na Babilônia. Embora fosse muito falado sobre a asma nos tempos antigos, foi apenas na Grécia, com Hipócrates, que ele denominou o termo asma, que seria do grego, que significaria aflição e ânsia respiratória. O Hipócrates, que viveu até 370 a.C., ele descreveu a asma como um ataque paroxístico, que seria mais severa que uma simples dispneia. Ele era também ocasionalmente comparado com epilepsia. Eles consideravam que era alguma maldição de algum deus na época. O Hipócrates via a asma como um sintoma, não como uma doença em si. Então, só por volta de 100 anos antes de Cristo que um outro médico grego, Aretaios, na Capadócia, que ele fez uma compreensão maior sobre o estudo, que há uma similaridade do estudo de hoje. Mais para frente, na Roma antiga, o Plínio o Velho já fez uma relação da asma com pólen e reações alérgicas. Eles já introduziram um antagonista na época que aliviava os sintomas. Em 1892, o canadense William Osler fez uma documentação e fundamentou melhor as definições sobre o que era asma. O Osler ele definiu a asma como uma doença psicossomática, que era afetada através do sistema nervoso. E crises, fatores externos, como alimentação, como a genética, ele viu uma tendência entre a asma acontecer sempre dentro da mesma família, começar na infância, ocorrer crises sempre no período da noite, e outros desencadeadores como clima, emoções internas. Em 1968 foi descrito um agonista que seria o salbutamol, que mais tarde passou a ser comercializado com o nome de Ventolin, que se tornou o principal broncodilatador da época. Esse foco no bloqueio das vias aéreas e o uso dos broncodilatadores gerou uma alta demanda, uma procura maior sobre esses medicamentos.
Depois de um tempo eles passaram a ser vendidos sem receitas, e o que ocasionou em uma epidemia de morte, de crises, né? Porque a dependência excessiva dos broncodilatadores causou um aumento nessa mortalidade. Esse episódio da epidemia gerou uma reformulação na compreensão da doença. Então, os pesquisadores, cientistas, observaram que deveriam tomar outros caminhos para entendimento. Eles perceberam que era melhor controlar os sintomas para que eles não ocorressem do que controlar as crises. Então, deveria ser contido como uma forma de prevenção, não tratando a crise, mas sim a doença antes da crise, né? Aí desenvolveram duas medicações, uma controladora e uma de manutenção no momento da crise. Só que eles perceberam que com a medicação controladora ela aliviava tanto os sintomas que alguns até chegavam a sumir, né? Então esse uso correto, né, da medicação ele tornava dispensável a outra. A exploração da asma como uma condição imunologicamente desencadeada moldou grande parte dos tratamentos que são oferecidos hoje em dia, né? Após o episódio da epidemia das mortes e tal. Agora, em seguida, o assunto será aprofundado, né, pelos próximos colegas. Até a próxima, pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Flávia e eu vou falar um pouco sobre a importância clínica e o diagnóstico da asma. Em 2019, foi constatada a prevalência de 300 milhões de pessoas com a doença, com a previsão de 400 milhões em 2025. Constatou-se também que cerca de 250 mil pessoas morrem prematuramente por asma a cada ano. Infelizmente, essas mortes, a maioria poderiam ser evitadas com medidas simples, caso houvesse o acesso da população a um diagnóstico e a um tratamento. Em crianças, é a doença crônica mais comum. E a sua incidência crescente está relacionada à poluição atmosférica. Isso foi constatado devido a estudos que mostraram que crianças que vivem próximo a locais com alto tráfego apresentam um maior risco de apresentar sintomas de asma em comparação com crianças de regiões menos expostas à poluição. Aqui eu trouxe um gráfico feito em 2017 sobre a população dos Estados Unidos em relação à asma. Aqui a gente pode perceber a influência da idade e do gênero na prevalência da doença. Então, até a faixa etária dos 19 anos, a gente pode perceber que há uma maior prevalência no sexo masculino em relação ao feminino. E a partir dessa idade, dos 24 anos, há maior prevalência no sexo feminino do que no sexo masculino. E pode-se ver que essa diferença entre a prevalência vai diminuindo do sexo masculino e do sexo feminino, até que o sexo feminino supera e a diferença vai aumentando até que ela volta a cair. Então, a partir dos 25 anos, a doença fica mais comum nas mulheres. Aqui eu trouxe outra tabela que mostra para nós a influência do gênero, da idade, da etnia, da raça e da pobreza, da região do país em que se reside e do tamanho da região metropolitana em que se reside, na prevalência da doença. Então, o que a gente pode ver? Que a prevalência é parecida entre adultos e crianças, isso em 2017, há uma maior prevalência nas mulheres em relação aos homens, há uma maior prevalência dos negros em relação aos brancos, e entre os povos da América Latina, temos que os porto-riquenhos apresentam a maior prevalência de asma do que mexicanos e outros povos da região. A gente também percebe que a maior prevalência
quanto maior é a pobreza das pessoas. Em relação à crise asmática, a gente pode perceber que há uma influência também do gênero da pessoa na prevalência da crise asmática, então ocorre mais em mulheres do que em homens, e há também uma influência da idade, sendo que ocorre mais em crianças. Talvez porque crianças ainda não tenham tido o diagnóstico correto, não se saiba muito ainda sobre a doença dessa criança, e na fase adulta espera-se ou supõe-se que haja um diagnóstico mais correto devido à idade da pessoa. Porque muito provavelmente ela não chegaria à idade adulta se ela não tivesse sido corretamente diagnosticada anteriormente, numa idade anterior. Então, agora a gente pode falar um pouco sobre o diagnóstico. É fundamental diagnosticar corretamente essa doença para que seja feito o acompanhamento médico adequado. Esse acompanhamento tem a intenção de prevenir um ataque asmático, tem a intenção de melhorar os sintomas do paciente e também a intervenção durante a própria crise asmática, né, que seria o uso daquela bombinha. Então, o diagnóstico errado pode ser feito, e esse diagnóstico errado pode ser feito com a bronquite sibilante, que é uma doença parecida com a asma. Sibilante porque ela apresenta um sintoma parecido, que eu vou falar ali para frente qual que é. É um chiado no peito, que é auscultável durante a respiração do paciente. E essa bronquite sibilante, ela é semelhante à asma porque ela causa a diminuição da luz do bronquíolo, mas a sua causa é diferente da causa da asma, porque a asma tem uma causa alérgica e a bronquite ela pode ser tanto aguda quanto crônica, mas a causa dela não é alérgica. Então, a bronquite aguda, ela pode ser causada por uma infecção viral ou bacteriana, e a bronquite crônica pode ser causada devido à exposição do paciente ao tabagismo ou a outro agente que possa causar problemas possa causar deterioração das paredes dos brônquios e dos bronquíolos. Então, quando você causa vou chamar de ferida, uma ferida na parede do brônquio, ele tem que cicatrizar, e essa cicatrização recorrente leva a um espessamento da parede desse bronquíolo, o que causa a diminuição da luz do bronquíolo. E outro diagnóstico errado pode ser a dificuldade da respiração que a pessoa mais velha pode apresentar. Então, você pode errar no diagnóstico da pessoa mais velha e dizer que ela tem asma enquanto ela não tem. No exame clínico, observam-se os seguintes sintomas. A sibilância, que é o chiado no peito de origem respiratória. Esse é o sintoma assim, mais perceptível, porque é um chiado auscultável. E esse sintoma ele pode ser tanto episódico quanto crônico. E a tosse crônica, que pode ser seca ou com eliminação de muco. A dispneia, que é a dificuldade para respirar ou falta de ar. E a sensação de aperto no peito. A asma tem a característica de ter os sintomas agravados durante a noite ou durante a manhã. Então, até mesmo pergunta-se, numa das perguntas feitas ao paciente na pergunta, na consulta, se ela tem tosse persistente, particularmente ao acordar ou à noite, e também não relacionado ao período do dia, pergunta-se se tem episódios recorrentes de falta de ar, ou se tem alguma crise ou episódio de sibilância. Sibilância é esse chiado auscultável. Também pode-se diagnosticar a partir da exclusão de diagnósticos alternativos. Eu já citei alguns diagnósticos que podem ser feitos erroneamente ali. E também pode-se perceber a melhora dos sintomas com o uso da medicação específica para asma.
Então, você expõe o paciente a um broncodilatador, a um corticoide, a um anti-inflamatório, e percebe se algum sintoma melhorou. Essa intervenção pode ser auxiliada com a espirometria, que é esse exame que eu vou falar já já, e também pode ser observado se a tosse melhorou ou se a dispneia melhorou. E também a asma, por ser uma doença genética, você vai procurar a probabilidade do paciente apresentar a doença a partir do histórico familiar. Agora, falando um pouco sobre o diagnóstico funcional, que é o feito a partir do exame, o exame de espirometria pode ser usado. Esse exame vai medir o volume e o fluxo aéreo derivado de manobra inspiratória e expiratória máximas forçadas ou lentas. Então, pede-se para esse paciente inspirar o máximo que ele consegue e expirar o máximo que ele consegue, ou pede-se para ele fazer isso de maneira natural. Os parâmetros utilizados para esse exame são o volume expirado no primeiro segundo da expiração máxima forçada e a capacidade vital, que é o maior volume de ar expirado durante a expiração forçada. E a relação entre esses dois parâmetros pode indicar asma. Por que isso? Se você percebe que o volume expirado do paciente no primeiro segundo da expiração máxima forçada está pequeno em relação ao que é esperado que aconteça, isso indica que há uma obstrução da saída do ar desse paciente que não permite uma velocidade maior na expiração. Então, aqui a gente pode citar essas relações que indicam a asma, e você tem a redução do volume expirado do VEF1 a um patamar menor que 80% do limite inferior da normalidade. Esse limite inferior, ele é pré-determinado, ele é padronizado, ou a redução da relação de VEF1 sobre CV a um patamar menor do que esse limite inferior da normalidade, e a mensuração de VEF1 antes e após a realização de exercício físico, o que indicaria uma queda na função pulmonar de 10 a 15% após o exercício. O diagnóstico funcional também que pode ser feito é a exposição do paciente a agentes alérgicos. Essa exposição pode ser feita tanto para medir a responsividade das vias aéreas ao agente alérgico e também ver a resposta na pele ao agente alérgico. Na pele aparecerá como uma inflamação e as vias aéreas apresentará uma tosse ou uma dificuldade de respiração. Não é recomendável fazer o teste das vias aéreas, porque pode colocar a vida do paciente em risco, e é mais recomendável fazer o teste na pele para identificar os fatores alérgicos que podem levar a um gatilho respiratório no paciente. Então, é mais recomendável para a identificação de agentes perigosos, né? Exame de sangue em busca de IgE também pode ser feito, mas ele é um teste mais caro e menos específico, sendo que o paciente pode apresentar imunoglobulina I por outros motivos, ou devido a vários alérgenos. Então, essa é a minha parte, meus amigos vão apresentar o resto. Oi, eu sou o João Lucas Volk e eu vou apresentar os aspectos bioquímicos da asma. A asma é uma doença caracterizada por episódios de obstrução e inflamação das vias aéreas, broncoconstrição e hipersensibilidade brônquica, geralmente de caráter crônico. A asma envolve diversos mediadores bioquímicos. Nós vamos discutir aqui os mais importantes, entre eles os leucotrienos, as lipoxinas, o óxido nítrico, a acetilcolina, as interleucinas e estaminas. Vamos falar então dos leucotrienos. Os leucotrienos são uma classe de eicosanoides produzidos pela lipoxigenação do ácido araquidônico. São mediadores de reações alérgicas e inflamatórias, causando broncoconstrição
espasmos da musculatura lisa e aumento da permeabilidade capilar. Na reação asmática, os principais leucotrienos envolvidos são o leucotrieno C4, D4 e E4. Estes são produzidos em eosinófilos pela ação da fosfolipase A2, que age sobre os fosfolipídios de membrana desses eosinófilos, transformando-os em ácido araquidônico, e a lipoxigenase, que converte esse ácido araquidônico em leucotrienos. Abaixo, à esquerda, nós temos a estrutura química do leucotrieno D4, no centro o leucotrieno C4 e à direita o leucotrieno E4. Ainda discutindo os leucotrienos, é importante falarmos da asma induzida por aspirina, um efeito colateral do uso de aspirina, que acomete tanto pacientes asmáticos quanto não asmáticos, embora seja mais comum nos pacientes já predispostos à asma. A teoria mais aceita pela causa da asma induzida por aspirina é de que a inibição da ciclooxigenase causada pelo ácido acetil salicílico desequilibra o metabolismo do araquidonato, desviando-o no sentido da catálise por lipoxigenase. Desta forma, aumentando a produção de leucotrienos e causando uma resposta inflamatória, caracterizando a asma. No esquema ao lado, temos a cascata metabólica do ácido araquidônico, que pode ser convertido em leucotrienos pela ação da lipoxigenase ou em tromboxanos e prostaglandinas pela ação da ciclooxigenase. Com a inibição da ciclooxigenase pelo ácido acetil salicílico, então favorece a produção de leucotrienos pela ação da lipoxigenase, aumentando a sua concentração. Vamos falar também das lipoxinas, mais especificamente a lipoxina do tipo A4. Estas são produzidas por dupla lipoxigenação do araquidonato, sendo também eicosanoides, assim como os leucotrienos. A lipoxina A4 tem importante ação anti-inflamatória, inibindo a quimiotaxia de eosinófilos e ativando as células NK e promovendo a diferenciação de monócitos em macrófagos através de receptores do tipo ALX-FPR2 das membranas celulares. Estas células NK e estes macrófagos, então, vão ter como alvo células pró-inflamatórias como eosinófilos e mastócitos. Abaixo temos esquematizado o funcionamento de uma célula NK, que se liga à sua célula-alvo e libera grânulos de proteínas como perforinas e granzimas que vão levar à morte desta célula, no caso eosinófilos ou mastócitos. Em asma grave, os níveis de lipoxina A4 encontram-se reduzidos, como mostrado no gráfico ao lado, retirado de um estudo publicado na Revista Americana de Alergia e Imunologia Clínica, onde se vê à direita do gráfico os pacientes com asma severa que apresentam uma concentração de lipoxina A4 consideravelmente menor do que os pacientes com asma intermitente, menos grave, evidenciando o importante papel anti-inflamatório destas lipoxinas. Acima temos a estrutura química da lipoxina A4. Outro agente bioquímico importante da reação inflamatória asmática é o óxido nítrico, um radical livre produzido no epitélio respiratório e no endotélio capilar, que é sintetizado pela enzima óxido nítrico sintase a partir do aminoácido L-arginina, causando broncodilatação, relaxamento de músculos lisos e vasodilatação, tendo um importante papel homeostático em inflamações, impedindo que estas se agravem fora de controle. O óxido nítrico encontra-se em níveis elevados em pacientes asmáticos, como mostrado no gráfico ao lado, retirado também da Revista Americana de Alergia e Imunologia Clínica, onde foram comparados os níveis de nitritos e nitratos derivados do óxido nítrico na mucosa das vias aéreas de pacientes normais, não asmáticos, e pacientes asmáticos. Os pacientes asmáticos apresentaram uma concentração destes nitritos e nitratos mais elevada do que os pacientes controle não asmáticos. Aqui abaixo nós temos esquematizado o funcionamento do óxido nítrico. Ele ativa a guanilato ciclase, que vai produzir o GMP cíclico, importante segundo mensageiro, que ativa a proteinoquinase, causando relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas, levando à broncodilatação, e também da musculatura lisa vascular, levando à vasodilatação, fazendo assim o seu papel homeostático.
Ainda sobre o óxido nítrico, é importante falarmos sobre a arginase, uma enzima responsável por converter a L-arginina em L-ornitina. Portanto, compete com a óxido nítrico sintase pela biodisponibilidade da L-arginina, regulando a sua atividade. Graças a esta competição, a desregulação da arginase pode causar redução nos níveis de óxido nítrico, desregulando também a resposta homeostática durante a asma. Outra consequência desta competição é a produção do superóxido. Na ausência da L-arginina, a óxido nítrico sintase pode passar a catalisar a biossíntese de radicais superóxido. Estes, em reação com óxido nítrico, produzem o peroxinitrito, um íon tóxico com grande capacidade oxidante, que causa estresse oxidativo e danos celulares, agravando o quadro inflamatório da asma. Aqui está esquematizada a ação citotóxica do peroxinitrito, produzido na reação entre o óxido nítrico e o radical superóxido. O peroxinitrito causa a oxidação de lipídios e proteínas e a inativação de enzimas, levando a necroses e mortes teciduais. Além disso, o peroxinitrito promove também a liberação de citocromo C pela mitocôndria da célula na qual age, causando a ativação de caspases, uma classe de proteínas responsável pela apoptose. Em resumo, o peroxinitrito causa sérios danos celulares e agrava a reação inflamatória. Vamos discutir então a acetilcolina, um neurotransmissor liberado nas terminações nervosas colinérgicas parasimpáticas, que ativa receptores muscarínicos, mais especificamente no caso da asma, os receptores muscarínicos do tipo M3, que são receptores ligados à proteína G, nas células musculares lisas das vias aéreas. Isso leva à ativação da fosfolipase C, levando a um aumento dos níveis de inositol trisfosfato. O inositol trisfosfato, então, provoca a abertura de canais de cálcio, causando a contração da musculatura lisa, levando a broncoespasmos e broncoconstrição. O uso de medicamentos antagonistas muscarínicos, como a atropina, reduz a broncoconstrição, por impedir a ligação da acetilcolina com seus receptores. A histamina, um dos principais biorreguladores de reações imunológicas e inflamatórias, é liberada por mastócitos na presença de imunoglobulinas, como a imunoglobulina E. Tem ação broncoespasmódica e vasodilatadora, aumentando a permeabilidade capilar, podendo causar edema e rubor. A imunoglobulina E é produzida por plasmócitos, linfócitos B maduros, e captada por receptores de membrana em mastócitos, levando à maturação e à liberação dos grânulos de histamina. No esquema aqui ao lado está mostrada este processo de ativação dos mastócitos a partir da presença de imunoglobulina E, levando à síntese de histaminas e liberação de grânulos de secreção contendo a histamina. Por último, outro mediador bioquímico importante da reação asmática, as interleucinas, são uma classe de citocinas envolvidas com diversos processos biológicos. Existem dezenas de tipos de interleucinas. As clinicamente mais importantes na asma são as que vamos discutir agora, a interleucina 4, a interleucina 5 e a interleucina 13. A interleucina 4, produzida por linfócitos T helper do tipo 2, atua na migração de eosinófilos através do endotélio, na secreção de muco e na diferenciação dos próprios linfócitos T helper do tipo 2, levando a um feedback positivo que aumenta a síntese de citocinas, incluindo a própria interleucina 4. Além disso, a interleucina 4 participa da maturação de linfócitos B em plasmócitos, levando a um aumento da produção de imunoglobulina Z e, consequentemente, de histamina, pelo processo descrito anteriormente. A interleucina 5, também produzida pelos linfócitos T helper do tipo 2, mas também por eosinófilos e mastócitos, promove a diferenciação de eosinófilos, muitas vezes estando relacionada com a eosinofilia, um quadro em que se encontra uma concentração maior do que 500 eosinófilos por microlitro de sangue. A interleucina 13, por sua vez, é presente em diversas formas de inflamação respiratória, incluindo, importantemente, a asma. Participa da produção de imunoglobulina Z de forma semelhante à interleucina 4 e do recrutamento de eosinófilos. Além disso,
participa da broncoconstrição e causa hiperresponsividade das vias aéreas, sintoma característico da asma. Observem como estas 3 interleucinas têm importante ação na população de eosinófilos. Isto está evidenciado no gráfico ao lado, retirado de um estudo do New England Journal of Medicine, no qual se compararam os níveis de eosinófilos no sangue em pacientes normais, não asmáticos e pacientes asmáticos. Podemos ver que os pacientes com asma apresentam níveis de eosinófilos no sangue consideravelmente maiores do que o controle não asmático. Isso se deve, entre outras coisas, pela ação destas interleucinas discutidas. É isso, obrigado. Olá, eu sou a Camila e eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da asma. Primeiramente, é importante ressaltar que a asma é caracterizada pela inflamação brônquica. Ela pode ser crônica e se desenvolver através de gatilhos ambientais, como a presença de ácaros e fungos, e por predisposição genética, que será aprofundada mais adiante. Além disso, podemos listar os tipos de asma, como a atópica ou extrínseca e a não atópica ou intrínseca. O termo atopia está relacionado com a propensão genética de desenvolver alergias. Desse modo, a asma atópica está relacionada com a existência de eczemas e outras reações de hipersensibilidade a estímulos de alérgenos, enquanto que a não atópica independe desses estímulos, sendo o histórico familiar um dos principais fatores da doença. Já a asma sazonal, ela também pode ser conhecida como asma tipicamente alérgica e é desencadeada por alterações climáticas e virais. A asma induzida por drogas é desencadeada pelo uso de medicamentos por pacientes com asma e induz o aumento de números de crises asmáticas. A asma induzida por tabaco geralmente é causada pela inspiração da fumaça de tabaco. Fumantes, eles vão possuir um declínio da função pulmonar ainda mais acentuado, o que pode causar o desenvolvimento da doença. A induzida por exercícios ocorre quando a broncoconstrição durante a atividade física. A ocupacional é causada pelas condições existentes no local de trabalho e que desencadeiam a asma. A reação imune ela ocorre após contato com alérgenos, que desencadeia interações complexas entre as células inflamatórias, células estruturais aviárias e mediadores. Vale ressaltar que essa resposta, quando em um paciente asmático, ela vai ser exacerbada. De modo geral, a asma ocorre da seguinte maneira. Alérgenos serão inalados e provocam a resposta de linfócitos TH2, que secretam citocinas induzidoras da inflamação e estimulam a produção de imunoglobulinas. Dentre essas citocinas, podemos citar a interleucina 4, que vai estimular a produção de imunoglobulina Z, a interleucina 5, que ativa eosinófilos recrutados localmente, e a interleucina 13, que estimula a secreção de muco pelas glândulas submucosas brônquicas e também vai promover a produção de imunoglobulinas E por células B. Do mesmo modo que vai ocorrer em outras relações alérgicas, a imunoglobulina E se liga aos receptores FC dos mastócitos e estimula a produção de citocinas e mediadores. Tudo isso que ocorre inicialmente vai desencadear a reação da fase inicial e a reação da fase tardia. A reação inicial é caracterizada pela broncoconstrição, o aumento da produção de muco, graus variáveis de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. A broncoconstrição ela vai ser desencadeada por estímulos diretos em receptores parasimpáticos. Já na reação tardia, ela será caracterizada pelo recrutamento de leucócitos, em sua maioria eosinófilos, neutrófilos e mais células T. Dentre as consequências da reação imune asmática, podemos citar o aumento da permeabilidade vascular, o edema das vias respiratórias, a hiperplasia das células caliciformes, graus variáveis de vasodilatação, infiltração por várias células inflamatórias, a hipersecreção do muco e fibrose subepitelial. Comparando as vias aéreas normais e as de um asmático, a gente consegue observar a hiperplasia das células caliciformes, o que vai aumentar a quantidade de muco secretado. Nesse muco que é secretado, a gente consegue também encontrar células que estão envolvidas com a resposta inflamatória, como os eosinófilos. Além disso, a hipersecreção de muco e estímulos dos broncoconstrutores vão auxiliar na obstrução pulmonar. Há também a hiperplasia das glândulas da submucosa e maior quantidade de mastócitos, eosinófilos e linfócitos, e suas secreções nas vias aéreas e na lâmina própria.
Por fim, é possível observar a hipertrofia e a hiperplasia das células musculares lisas. Por causa da inflamação e da hiperresponsividade nos músculos lisos, há o estreitamento das vias aéreas. Apesar de quando sadio, ou quando não há o estreitamento, as vias aéreas periféricas elas não vão contribuir para a resistência ao fluxo do ar. Em pacientes com patologia, o estreitamento dessas vias obstrui o fluxo de ar. Resumindo, as mudanças que ocorrem nas vias aéreas serão a hiperplasia e hipertrofia do músculo liso, o aumento das glândulas submucosas, o aumento das células caliciformes, o dano epitelial, alterações no depósito e degradação da matriz extracelular. Por fim, podemos citar como consequências fisiológicas da asma o aumento da resistência das vias aéreas, a constrição bronquiolar, a hipóxia, a hiperventilação, a hipercampnia, a dispenia, os níveis de CO2 normais ou abaixo do normal, o menor diâmetro bronquiolar na expiração, a capacidade residual funcional aumentada e o volume residual pulmonar aumentado. Além disso, a caixa torácica também será aumentada. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Oi, eu sou a Vitória e eu vou falar um pouco sobre a genética e a asma. Existem vários fatores que são associados com a causa da asma. Fatores genéticos, que é o que eu vou falar, aspectos demográficos como idade e sexo. A idade, por exemplo, existe uma grande relação entre a asma nas crianças. Histórico pessoal e familiar de alergias e comorbidades como a obesidade, também vou falar um pouco mais disso mais tarde. Fatores ambientais, poluição do ar, nutricionais e estilo de vida, entra aí atividade física, tabagismo, etc. Em relação aos fatores genéticos, existe um grande fator herdável da asma. Existem estimativas que dizem que a heredabilidade na asma varia de 35% a 95%. Por que existe uma variação tão grande nesse número e por que é tão difícil estudar os fatores genéticos da asma? Porque ela é uma herança poligênica, ou seja, não é um gene que determina se a pessoa vai apresentar ou não a doença. São diversos loci que interagem entre si e que podem aumentar o risco da pessoa desenvolver essa doença. Existe também a questão da pleiotropia, em que um gene pode afetar não só a asma, como outras características. Então, diferentes variantes podem ter diferentes efeitos na pessoa. Para estudar isso, existe o GWAS, que faz a associação entre variações genéticas e fenótipos específicos. Essa imagem é do GWAS, ela demonstra alguns loci que são comuns em pessoas com asma. Eu vou falar de alguns deles somente porque são muitos. O RMDL3 e o GSDMB são genes que se encontram no cromossomo 17 e variantes deles foram inicialmente relacionados com a asma infantil, mas hoje em dia já existem evidências que mostram que essas variantes também são encontradas em adultos com asma. O RMDL3 codifica proteínas transmembrana do retículo endoplasmático e proteínas que participam da regulação da síntese de fosfolipídios. Essa imagem ela mostra onde que a proteína codificada por esse gene é encontrada na célula. No retículo endoplasmático, claro, porque são as proteínas transmembrana, e na membrana celular, que é onde se encontram os fosfolipídios. Eles são componentes muito importantes dessa membrana. O GSDMB participa da regulação da apoptose em células epiteliais. Isso é um grande determinante da asma, porque a apoptose ela participa do mecanismo de inflamação, e a inflamação tem relação com a fisiopatologia da doença. Outros loci importantes são aqueles que estimulam a diferenciação de células imunes. Como eles fazem isso? Eles são enhancers, são sequências de DNA em que se ligam proteínas que vão reforçar a transcrição de uma outra sequência de DNA, que nesse caso faz parte da diferenciação de células imunes. Alguns desses loci: IL-33, IL-1RL1, TSLP e IL-13. Eles têm relação principalmente com a asma alérgica. O IL-13 ele é um enhancer de um gene que participa da produção de IgE e de diferenciação de eosinófilos, e algumas variantes estão relacionadas com a gravidade da asma. Por causa desses mecanismos, foram desenvolvidos medicamentos anti-IL-13 e anti-TSLP. Eles são utilizados principalmente em pessoas com asma refratária a outros medicamentos. E o que eles fazem? Eles vão diminuir a ação
desses enhancers, ou seja, vão também diminuir a transcrição dessas sequências de DNA que são relacionadas com a diferenciação de células imunes. Uma grande frente de estudos compara a asma adulta e a asma infantil. Isso acontece porque na asma infantil existe uma participação maior dos fatores genéticos, porque o adulto ele já foi exposto a muitos mais fatores ambientais que também podem participar da causa dessa doença. Existem, então, 98 variações que são exclusivas da asma infantil e 34 variações exclusivas da asma adulta. Existe uma correlação genética entre a asma adulta e infantil de 0,67. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar da maior participação de fatores genéticos na asma infantil, tanto a asma infantil quanto a asma adulta possuem fatores genéticos e as variantes que participam da asma infantil são, em 67% dos casos, também participam da asma adulta. Alguns genes são associados tanto com a asma quanto com outras doenças, principalmente doenças alérgicas. Então, são diversos LOC que são incomuns com essas doenças e existe uma coexistência em 60 a 80% dos casos, ou seja, 60 a 80% das pessoas que possuem asma também possuem outras doenças alérgicas, principalmente doenças alérgicas do sistema respiratório. Outra correlação muito importante é entre a obesidade e a asma, em que os LOC MYL6 e ACOXL. Existe uma relação muito importante aqui entre a obesidade e a asma, porque além do fator genético, a obesidade é um fator de risco por si só para essa doença. Existem também 7 LOC associados com TDAH e asma, 1 LOC associado com ansiedade e asma e 10 LOC associados com depressão profunda e asma. A primeira vez isso pode parecer estranho, porque o que doenças psicológicas têm a ver com a asma, que é uma doença do trato respiratório? Isso ocorre por 2 razões. Primeiro, a pleiotropia. Então, mesmo gene, características diferentes, portanto, doenças diferentes. Outro motivo é que essas doenças elas dividem mecanismos envolvidos em processos imunes. Então, a diferenciação desses LOC pode afetar as duas doenças. Um exemplo disso é da região HLA. É uma região do braço curto do cromossomo 6, que tem mais de 200 genes, e ela é uma região que está relacionada com o papel de biologia do sistema imune e uma predisposição a doenças inflamatórias. E alguns LOC dessa região foram associados a doenças alérgicas, asma e depressão profunda. Além dessas variantes nesses LOC, existe um fator importante que é a epigenética. O que é epigenética? São características herdáveis que eu posso passar para os meus descendentes, mas que elas não são consequência de uma mudança na sequência de DNA, ou seja, de uma mutação no sentido tradicional. Elas são, na verdade, mudanças na expressão gênica, ou seja, como um gene vai ser expresso, ou se ele vai ser silenciado, por exemplo. Existem várias coisas que desencadeiam essas mudanças epigenéticas, como, por exemplo, ambiente pré-natal, poluição do ar, oferta de nutrientes, drogas. Qualquer coisa que um indivíduo faz na vida pode causar alguma diferença epigenética que vai ser passada para os seus descendentes. Por causa disso, alguns tecidos que são expostos ao ambiente externo são mais suscetíveis às variações epigenéticas. Aí entra pele e epitélio do sistema respiratório. Por isso, a importância da epigenética no mecanismo genético da asma. Há alguns fatores epigenéticos, então. A metilação do DNA, a adição de um grupo metila nas bases nitrogenadas do DNA, modificações nas histonas, por exemplo, metilação de histonas, acetilação de histonas, e modificações na expressão do microRNA. O microRNA é um RNA que ele não vai ser traduzido para proteína, mas ele participa da regulação da expressão gênica, por isso, um fator epigenético. A metilação do DNA é muito importante nas ilhas CpG. Essas ilhas elas são locais em que existe uma grande concentração de nucleotídeos citosina seguidos de nucleotídeos guanina. A metilação, então, ela vai transformar a citosina na 5-metilcitosina. Ela pode tanto gerar a maior transcrição quanto uma repressão da transcrição. Mas, de um modo geral, quando a metilação ela ocorre próxima à região do promotor, ela causa a repressão da transcrição. O que é um promotor, primeiramente? Um promotor é uma sequência de DNA ali no começo do gene
em que esses fatores de transcrição, que são proteínas, vão se ligar. Eles vão se ligar e vão permitir a ligação de um fator de transcrição muito importante, que é o TFIH, que vai abrir a dupla hélice e vai fosforilar o início dessa sequência, o que vai permitir que a RNA polimerase se ligue à sequência e comece a fazer a transcrição. Então, a metilação nessa região aqui vai reprimir a transcrição, porque ela vai impedir que esses fatores de transcrição se liguem de uma forma correta. Já a hipometilação vai aumentar a transcrição. E ela é maior na asma tardia. Por que a metilação é maior em asma tardia? Porque ela pode ser também, além de uma causa da asma, um efeito da asma. Que, como a gente viu, algumas coisas durante a vida podem afetar a epigenética. Além disso, a metilação do DNA é variável de acordo com o tecido e o subtipo da doença. O que é isso? Existem padrões de metilação que variam de acordo com o tipo da asma e com o tecido que a gente vai analisar. Por exemplo, a hipometilação do IL-13, a gente viu que tem relação com a produção de IgE e diferenciação de eosinófilos, acontece no sangue de crianças com asma. Em adultos, a metilação de genes que favorecem a sinalização de cálcio que participa, por exemplo, da contração muscular, da propagação do impulso nervoso, e a metilação de genes que participam do metabolismo de purinas tem relação com a asma eosinofílica, um aumento de eosinófilos, né? No entanto, na asma neutrofílica, o que acontece é a metilação em genes envolvidos na sinalização WNT. Essa sinalização WNT é uma via de transdução de sinal que participa de vários mecanismos dentro da célula, como por exemplo de apoptose. Existem fatores ambientais que podem causar a metilação do DNA que estão relacionados com a asma. Por exemplo, a exposição a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que estão presentes nos gases que saem dos carros, pode causar a metilação do gene ACSL3 e um maior risco de asma antes dos 5 anos. A exposição a outros poluentes pode aumentar a metilação do FOXP3 e aumentar o risco de asma, porque ele causa danos aos linfócitos T. Os linfócitos T participam da defesa do corpo, porque eles recrutam linfócitos B que vão então produzir anticorpos. A exposição pré-natal ao tabaco causa diferenças na metilação de células sanguíneas e aumentam o risco de asma. Crianças filhas de mães asmáticas também possuem um padrão diferente de metilação no gene SMAD3, o que aumenta o seu risco de asma infantil. A metilação do DNA de eosinófilos é muito importante na fisiologia e na genética da asma, porque a hipometilação vai afetar funções imunes, vai afetar interações com outras células sanguíneas e funções pulmonares. Por quê? Porque alguns desses genes que possuem essa metilação, eles são envolvidos na remodelação das vias aéreas, por exemplo, que é o quê? A deposição e a degradação da matriz extracelular, que tem a ver com processos inflamatórios, que, é claro, participa da asma. Outros genes que podem ser metilados nos eosinófilos são os genes envolvidos na secreção de surfactante pulmonar, genes envolvidos na produção de dióxido nítrico, da produção de citocinas, que participa ali da sinalização celular, e genes envolvidos na fagocitose no sangue, também participa ali da defesa do nosso corpo. Essa imagem é de um estudo que demonstrou padrões de metilação em crianças e recém-nascidos com asma. Ela demonstra que esses genes metilados, eles têm relações com algumas funções do nosso organismo. Por exemplo, a resposta imune celular, então, em que não tem participação dos anticorpos, são as próprias células que vão participar, por exemplo, eosinófilos, macrófagos. Doenças inflamatórias, doenças imunológicas e morfologia do tecido. Essa imagem ela faz muito sentido, porque ela mostra que esses genes que são metilados, eles participam de características que vão fazer parte da causa da asma. Outro mecanismo epigenético são as modificações em estonas. Um dos mais importantes, a acetilação pela estona acetiltransferase. Ela faz a ativação da transcrição. Como ela faz isso? Ela faz com que o DNA passe de uma forma de heterocromatina, está condensado, para eucromatina, menos condensado, que vai permitir que esse DNA seja transcrito.
A histona deacetilase ela faz o contrário, ela deacetila as histonas e faz a repressão da transcrição porque aumenta a condensação do DNA. A atividade da histonacetiltransferase ela é elevada em crianças e adultos com asma. E a inibição dessa histona deacetilase pode levar a doenças respiratórias alérgicas, porque ela também tem relação com o desenvolvimento dos linfócitos T. Outro mecanismo que tem a ver com os linfócitos T é a metilação das histonas, por isso que também pode ter relação com a causa da asma. Recapitulando, então, existe um forte componente genético da asma, além de outros fatores que podem causar. Nesses componentes entram as variantes de diversos genes que participam de outros mecanismos além do mecanismo da asma, inclusive outras doenças. A variação de subtipos acompanha variações genéticas e existe também as variações epigenéticas que são causadas, por exemplo, por metilação de DNA, principalmente das ilhas CpG em adultos, e da metilação em histonas. Oi, meu nome é Daniele e eu vou apresentar a parte de anatomia relacionada com a asma. Então, quais são os músculos que ajudam na respiração? Bom, primeiro os da expiração, eles são o intercostal interno, o intercostal íntimo, o subcostal e o músculo reto do abdômen. Na inspiração, a gente tem o intercostal externo, que faz ali a elevação das costelas, e o diafragma, que é onde o pulmão, na sua face diafragmática, está apoiado, né? Aí a gente também tem os músculos acessórios da respiração, que eles estão relacionados com a elevação das costelas inferiores quando a gente faz uma inspiração forçada. E são eles o peitoral maior, o peitoral menor, o músculo serrátil anterior, o músculo escaleno, a parte superior do trapézio e o músculo externo cleidomastoide. Esses três últimos que eu falei, o escaleno, o trapézio e o esternocleidomastoide, eles são mais proeminentes em quem tem alguma dispneia, como a asma. Porque esses músculos acessórios, eles são recrutados para ajudar ali na expansão da cavidade torácica para que o indivíduo consiga respirar. A via respiratória. Então, aqui, quando nós inalamos o ar pelo nosso nariz, ele vai passar pela cavidade nasal, então pela faringe, pela laringe, pela traqueia, aí pelos brônquios, até entrar no pulmão. Então, aqui, o pulmão direito, a gente tem 3 lobos, o superior, o médio e o inferior, 2 fissuras, a horizontal e a oblíqua. E o pulmão esquerdo, a gente só tem 2 lobos, o superior e o inferior, e a fissura oblíqua, só tem uma também. Então, aqui a gente tem a face diafragmática, que seria, essa linha aqui seria uma representação do músculo diafragma, onde o pulmão tá apoiado. Quando o brônquio principal ou o brônquio lobar entra pelo ilho do pulmão ali junto com a artéria pulmonar, que faz a irrigação dos dois pulmões, a artéria pulmonar direita do pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda do pulmão esquerdo. Ela se ramifica em brônquio segmentar, então em brônquio condutor, bronquilo terminal, bronquilo respiratório e então em alvéolo. Esse alvéolo é a unidade funcional do pulmão que faz as trocas gasosas e ele é dividido em ductos alveolares e em sacos alveolares. A partir do bronquilo condutor, a parede do bronquilo já não tem mais cartilagem. Os brônquios são as principais estruturas acometidas na asma. No pulmão, a gente tem as fibras adrenérgicas, que secretam adrenalina, que fazem a bronquiodilatação, e as fibras colinérgicas, que secretam acetilcolina e fazem a broncoconstrição. Essas duas fibras, elas fazem o tônus das vias respiratórias. Nós também temos o sistema NANC, que são as não adrenérgicas e não colinérgicas. Elas também são fibras sensitivas, fibras nervosas sensitivas, que produzem neuropeptídeos, como a substância P e a neurocinina A. Essas são as taxininas e elas aumentam a resposta inflamatória. E como que ocorre isso? Então, depois que a gente tem uma resposta inicial à inflamação, em que ocorreu a sensibilização, a produção de GE, a degranulação dos mastócitos, a liberação de histaminas e citocinas, a gente tem uma fase efetora, em que os eosinófilos, eles secretam produtos que vão causar lesão aqui no epitélio respiratório.
Essa lesão vai fazer com que aumente a permeabilidade vascular, causando edema, e também deixe as fibras nervosas aqui expostas. Essa exposição das fibras nervosas, elas vão acarretar na liberação de taxininas. E essas taxininas, elas vão gerar bronquioconstrição, vasodilatação, mais edema e secreção de muco, aumentando, assim, a resposta inflamatória. O remodelamento brônquico. O remodelamento ele ocorre porque pela persistência da inflamação e ela acaba fazendo alterações irreversíveis. Isso explica a piora progressiva e irreversível da função respiratória de um indivíduo asmático, e esse remodelamento ocorre de forma a espessar a parede do brônquio e agravar a hiperreatividade brônquica. Na remodelação brônquica também ocorre fibrose abaixo da membrana basal, porque tem uma deposição de colágeno, fibronectina, laminina e tenacina. Ocorre o espessamento da submucosa, também pela deposição de colágenos e de proteoglicanos, hipertrofia e hiperplasia das células musculares lisas, de glândulas da mucosa e o aumento de células caliciformes, que vão ali secretar os mucos, né? O espessamento da adventícia por infiltrado inflamatório e alterações em fibras elásticas, com elastose e fragmentação das fibras oxitalânicas ancoradas na membrana basal. Essas fibras elásticas, elas fazem uma força que o músculo liso precisa vencer para fazer a broncoconstrição. Então, quando elas estão em um indivíduo com esse remodelamento brônquico, elas estão danificadas. E isso favorece a broncoconstrição, porque as fibras elásticas elas não vão ter uma força para voltar ao seu estado normal, mantendo a via aérea aberta. Então, aqui, desse lado direito, a gente tem um pulmão com um tamanho normal. E aqui do lado esquerdo, nós temos um pulmão de um indivíduo falecido que tinha asma grave. E devido a uma grande quantidade de secreção, obstruiu os brônquios e os bronquíolos e causou aqui essa superinsuflação, essa hiperinsuflação dos pulmões de forma difusa e bilateral. Aqui é uma lâmina histológica de um indivíduo com asma grave. Então, a gente consegue ver um aumento da secreção na luz do órgão, uma descamação do epitélio, um espessamento aqui da membrana basal, tanto em A quanto em B, a gente consegue ver esse espessamento. Também temos o infiltrado inflamatório, aqui em B também dá para ver um infiltrado inflamatório com bastante eosinófilos. E aqui em A a gente consegue ver a hipertrofia muscular que tem aqui nessa via respiratória. Então, a gente tem aqui uma parede normal de uma via aérea e aqui uma parede mais espessa, que no caso seria um indivíduo com um remodelamento brônquico. Aqui a gente também tem o lumen é maior, né? A luz, aqui na parede espessa é menor. E para o mesmo grau de intensidade de contração do músculo liso na parede normal e na parede espessa, a gente consegue observar que na parede espessa ocorre um fechamento maior da luz. Dessa luz aqui. Olá, eu sou a Edneia e vou falar para vocês sobre o tratamento da asma. A asma ela não tem cura, mas existem algumas medidas de prevenção e o tratamento que tem por objetivo controlar os sintomas e reduzir o risco das exacerbações, que são as crises de asma. Com isso, o paciente ele pode levar uma vida normal. E antes de falar do tratamento, eu vou falar com vocês sobre alguns fatores de risco, que são gatilhos que desencadeiam o aparecimento dos sintomas e também das crises de asma. E entre esses fatores tem as alergias, que podem ser por diversas causas, como poeira, ácaros, mofos, pólen e pelos de animais. Também outro fator são as infecções causadas por vírus e bactérias, que acabam aumentando a inflamação das vias aéreas. Outro fator é a poluição atmosférica, também a fumaça de cigarro, o ar também muito frio, como ocorre no inverno, em que além de ser frio ele é seco,
Então, o ar muito frio e seco também é um gatilho que desencadeia os sintomas de asma. Outro fator são os cheiros fortes, como de perfumes ou de produtos de limpezas. E também, por último, o esforço físico intenso. Pode também desencadear aí o aparecimento dos sintomas. Então, para prevenir que ocorram essas exacerbações, essas crises de asma, é importante que seja feito o controle desses fatores desencadeantes. Uma das maneiras de fazer isso é evitando ter contato com os fatores que eu acabei de citar anteriormente. E como alguns desses fatores se referem a alérgenos, como poeira, pólen, pelos de animais, então é importante que seja feito o teste de alergia para identificar as quais alérgenos que o paciente é sensível. Assim ele pode evitar esses componentes. Também é importante que seja mantida uma boa higiene do ambiente onde o paciente vive, evitando o acúmulo de pó, também de mofo, de ácaro, enfim, ter uma boa higiene do ambiente. Outra coisa também é que seja feito o uso correto da medicação que foi prescrita pelo médico. E o tratamento, ele consiste basicamente no uso de 2 tipos de medicamentos. Um que é de controle ou manutenção e outro chamado de alívio ou resgate. Eu já vou falar um pouco mais sobre cada um. E esses medicamentos, eles são usados na forma são inalados, né? O que é conhecido popularmente por bombinhas. Então, ele pode ser na forma de aerosol ou em pó. Em relação à primeira medicação, que é de controle ou manutenção, o seu uso ele é diário, então ela tem uma ação de longo prazo e serve para prevenir o aparecimento dos sintomas, evitando as crises de asma e reduzindo a inflamação dos brônquios. E como medicamento de manutenção, nós temos os broncodilatadores inalatórios de longa duração, que servem para dilatar os brônquios e facilitar a entrada de ar. Como exemplo, nós temos o salmeterol e também o formoterol, que deve ser usados em associação com corticoide. E o outro tipo de medicamento são os corticoides inalatórios, que servem para controlar os sintomas e prevenir as exacerbações. Os corticoides, eles têm ação anti-inflamatória e com isso melhoram a função pulmonar. Como exemplo, nós temos a budesonida, que também deve ser usada em associação com o broncodilatador. E o segundo tipo de medicamento, que é de alívio ou de resgate, ele serve para tratar a crise de asma. E como exemplo, nós temos o salbutamol, também conhecido como albuterol, que é um broncodilatador de curta duração. Ele também é usado na forma de inalação. E ele serve para dilatar os brônquios e com isso facilitar a entrada de ar. Como ele é usado durante uma crise de asma, ele tem ação rápida e o seu efeito dura em torno de 4 a 6 horas. Então, aqui estão as referências utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigada.